sobre o papel do sofrimento na vida do ser humano. Casa Editora Amrita Rus apresenta uma série de palestras preparada pelas materiais dos livros Fora do Desconhecido, autoras Siklitova Larissa Alexandrovna e Strelnikova Lyudmila Leonovna. Está gravado pela Maria de Lourdes Oliveira. Palestras dadas vão ajudar as pessoas a compreender sua vida pela maneira nova e ver a si próprio e os outros completamente de outro lado. Todas as palestras são compostas através da base de informação recebida através dos contactos dos hierárquicos superiores da Terra. Estes conhecimentos trazem as verdades superiores e permitem construir as almas sobre maior diapason de frequências. Desenvolva-se para não atrasar do processo da evolução. Enche a sua alma de altas energias. Quanto mais rápido vocês as enchem, mais rápido em si aparecem as capacidades admiráveis e alarga-se a sua consciência. Primeira parte. Proponho para a consideração um dos temas mais próximos das pessoas, porque é ligado com os sofrimentos da sua alma. As pessoas começam a interessar-se pela raiz dos eventos, os motivos que as levam às desgraças e desconforto na vida. Tantas pessoas que existem na Terra e tantas que sofrem. Será que existe nisto alguma regularidade? Se é a própria pessoa que tem a culpa ou é alguém superior que deliberadamente a obriga a sofrer? Mas se verdadeiramente ficará o último, então por que objetivos isto tudo se faz? Vamos tentar entender estes assuntos. Tudo no nosso mundo está construído sobre as oposições. O bem, o mal, o quente, o frio, a pobreza, a riqueza, o dia, a noite e etc. Os sofrimentos, isto também é oposição. Oposição da alegria. Se o ser humano conhecesse na vida só alegria e felicidade, ele nunca teria sucesso no seu desenvolvimento. Só a existência às oposições permitem comparar, fazer conclusões e escolher algo para si próprio. Ou seja, isto está a contribuir para o desenvolvimento da alma. Não conhecer a oposição do bem, o ser humano não consegue entender quais são os atos que o levam ao mal. Vida feliz, prosperidade faz parar o progresso da alma, porque ela faz tudo possível para ficar neste bem-estar. Ela deixa de buscar algo mais, como a própria vida. O ser humano, bem-sucedido na vida, procura basicamente só os divertimentos e os prazeres. Mas o ser humano, ficando na posição oposta, na pobreza, tenta estudar, assimilar boa profissão. Sendo assim, está a desenvolver. Para ser humano, caracteristicamente, é o seguinte: na prosperidade e luxo, ele começa a degradar ou acumular qualidades negativas no caráter. Mas quando ele permanece na pobreza, vida desconfortável, ou quando não tem suficientemente meios de vida e sente falta de algumas coisas, a alma dele começa a progredir, lutando com desfavoráveis e insuficientes fatores da sua permanência. Ou seja, quando a alma está nas condições do desconforto, ela começa a procurar a oposição oposta, e isto está a contribuir à perfeição da alma. Então, das duas opções da existência sai o resultado oposto. A riqueza e a prosperidade na vida estão a formar na pessoa as qualidades que a levam para o sistema negativos. Mas a pobreza e as desgraças acumulam na alma as qualidades que a levam para o sistema positivo. Aqui é preciso destacar as tendências seguintes. Daqueles seres humanos que estiveram no luxo e prosperidade, e cerca de 70% escolheram a degradação ou o caminho negativo do desenvolvimento. E apenas 30% das almas têm capacidade e vontade de progredir, seguindo para a direção positiva.
Entre seres humanos que estão na pobreza, 70% escolhem o caminho da direção positiva, através de ensino e transformação, o ambiente, e apenas 30% estão a dirigir-se para o sistema negativo e caminham para a degradação. Por isso mesmo, os mestres superiores devem artificialmente colocar maioria as almas nas condições complicadas, para obrigá-las a fazer tudo possível para o estudo, o trabalho, tomar sua vida mais confortável. Vida desconfortável, por exemplo, obriga a pessoa a assimilar os ofícios, as artes e, ao mesmo tempo, aprender a transformar o ambiente no território que lhe foi entregado. Quanto a pessoa é mais nobre, mais ela consegue fazer tudo ao final da sua vida. Sendo o oposto da felicidade, alegria empurra a alma para a busca eterna dos estados opostos e, assim, contribui para o seu progresso. A capacidade de comparar ajuda a pessoa a mover-se do pior para o melhor, ou seja, a mover-se para a frente. E se logo colocá-la diretamente para o melhor, ela não se mexe mais para sítio algum. Ela sente-se bem neste lugar e vai tentar ficar lá para sempre. A doçura da vida e os prazeres fazem a alma cega. Mas estar sem fazer nada é equivalente à estagnação. A estagnação manifesta na ausência de aquisição das novas propriedades, que é também equivalente à degradação. Como podemos ver, o desenvolvimento é baseado na aspiração da alma do mal para o bom. Neste caso, as oposições ajudam a aperfeiçoar-se. Então, se a felicidade não terá tal oposição como a infelicidade e a alegria, o sofrimento, a alma não vai saber para onde ir, para que lutar ou aspirar, como evoluir. Mais condições da vida e tudo mais que não satisfazê-la ajuda a personalidade a criar as metas individuais, de modo que através delas aspirava a melhor. Portanto, quando a alma passa através dos sofrimentos, ela descobre o mundo, as pessoas, seus relacionamentos, ela se desenvolve através deste conhecimento. Assim, podemos tirar as seguintes conclusões. Primeiro, o sofrimento é um mecanismo de ensino e aquisição das superiores qualidades humanas. Segundo, o sofrimento ajuda a alma a fazer o progresso. Os sofrimentos são dados às pessoas de cima, com o objetivo de evolução da alma e para ganhar das suas qualidades positivas de caráter. Indivíduos negativos não sofrem como os positivos. Todas as privações e as dificuldades eles percebem de forma bastante diferente do que personalidades positivas. E isto é previsto por hierarquia negativa, que introduz nos programas dos seus respectivos indivíduos totalmente diferente percepção do ambiente. Daquilo do que a pessoa positiva fica triste e infeliz, a pessoa negativa sente a satisfação. Por exemplo, indivíduo negativo tem prazer na humilhação e escárnio dos outros. Ele recebe a satisfação de ferir a si mesmo, como acontece nos masoquistas. Terceiro, os sofrimentos dividem as almas qualitativamente. Algumas almas, passando dos sofrimentos, começam a simpatizar com as outras e ajudá-las. E as outras, ao contrário, começam a odiar as outras e vingá-las pelos seus sofrimentos. E assim, como acontece, uma divisão das almas para positivas e negativas. Cada dificuldade, isto é um tipo de problema que a pessoa deve resolver nesta vida. Do que mais problemas ela será dominado, mais a experiência ela adquirirá e, portanto, será mais perfeita. E por isso, mais rápido vai ficar na hierarquia de Deus. Então, tudo está ligado ao desenvolvimento da alma. 4. Mas os sofrimentos geram o ser humano próprio, por causa das suas ações erradas. Começa a acionar um mecanismo de karma. Vamos propor que você nesta vida ou na vida passada deixou alguém sem um tostão.
Agora, à sua vez, que alguém deixa-lhe sem meios, sem subsistência. Você abandonou a família, depois de um tempo alguém vai abandonar você. O ser humano afastou-se dos conhecimentos superiores dados pelos mestres da humanidade. Ignora as normas da moral, elaboradas pelo superior elite espiritual da sociedade. E, portanto, viola as leis de desenvolvimento mais e mais. Em resultado, ele acumula dependência kármica e, portanto, os sofrimentos, as doenças, os problemas e as situações difíceis na vida futura. Os sofrimentos são dados frequentemente na encarnação presente por erros e contravenções passados. Não faça mal aos outros, não vais obter o mesmo a si próprio. E a lei de causa e efeito, ou a lei do karma, nunca falha, resulta claramente. Mas o karma há de um ramo e de vários ramos. O karma de um ramo, quando no determinado tempo acontece, apenas um evento que é uma consequência, uma punição pelos erros passados. Por exemplo, uma pessoa cometeu um crime, mas todas as provas falsificou, de modo que tiveram avisado a outra pessoa. A pessoa inocente foi presa. Mas 3 anos mais tarde, uma situação semelhante aconteceu com ele, e desta vez alguém armou algo contra ele, e já ele foi para a prisão pelo crime da outra pessoa. Neste caso, começa a agir um mecanismo de causa e efeito, ou seja, é o karma de um ramo. O karma de vários ramos está a unir vários eventos desagradáveis num pequeno intervalo de tempo. Supunha que um homem, na encarnação passada, viveu errado. Perdia o dinheiro, abandonava as mulheres, humilhava as pessoas que foram subordinados dele. É assim até ao final da vida dele. Ele não entendeu e percebeu de nada. Portanto, os mestres superiores compunham-no na encarnação nova um programa da vida, onde colocam-no nas condições dependentes do dirigente negativo, que constantemente começa a humilhá-lo. Paga mal o dinheiro porque antes ele não sabia como o apreciar. Ele se torna pobre e infeliz. As mulheres deixam-no e no fim ele torna-se um ser ignorante. Os mestres superiores compõem o seu programa de vida de modo a despertar a consciência dele e obrigar a ver o negativo nas ações dos outros e assim ver os próprios erros. Agora, muitas vezes em muitos lugares da Terra acontecem grandes incêndios, destruindo tudo em seu caminho. As pessoas perdem tudo: habitação, culturas, animais domésticos, documentos. Ao mesmo tempo, eles perdem seus empregos. Destas todas as desgraças, ser humano é capaz de ter um ataque cardíaco e ele fica no hospital. Além disso, a esposa dele também o abandona. Este é ato de karma dos vários ramos. A pessoa tem uma desgraça após a outra, por um número de delitos cometidos numa ou várias encarnações. Ser humano está pagando o preço numa vida, ficando numa situação catastrófica. Atualmente acontece que os seres humanos estão a pagar o karma por toda a quinta raça da humanidade. Na nova sexta raça, o homem deve entrar sem uma dívida kármica. Por isso agora, muitas pessoas estão envolvidas nos eventos complexos. A lei do karma é uma lei sábia e justa. Deus próprio passou por ela, percebeu sua essência e decidiu que em seus mundos esta lei deve agir necessariamente. A lei ajuda a formar a humildade e a melhorar as outras qualidades humanas. Mas o diabo recusou esta lei nos seus mundos, ela não está a agir. Assim, as principais razões para o sofrimento são 2. Primeiro, os sofrimentos refinam os sentimentos humanos, desenvolvem o intelecto, permitem acumular a experiência de aprendizagem através de sentimentos pessoais. Ou seja, sofrimentos são dados para a perfeição da alma. Segundo, os sofrimentos são dados como pagamento, com trabalho, as dívidas kármicas. Agora respondemos à pergunta: como a pessoa deve se relacionar aos fenómenos
negativos e como aprender a superar seu sofrimento. Primeiro, para a pessoa é muito importante aprender a não dar origem à razão para sofrimentos. E para isso, o ser humano deve agir em base dos superiores normas de moralidade e ética. Ele precisa se lembrar de toda a lista de proibições dada por mestres superiores à humanidade e estritamente segui-las. Vamos a lembrar estas proibições. Não mentir, não ser hipócrita, não humilhar os outros, não se apropriar dos outros, não ser preguiçoso, não cometer adultério, etc., de acordo com os preceitos da Bíblia e normas superiores de desenvolvimento da sociedade humana. Segundo, se, no entanto, o indivíduo não consegue evitar os sofrimentos, então é preciso ele aprender a superá-los. Cada pessoa está a relacionar os eventos negativos na sua vida individualmente. Uma pessoa, sabendo que sua casa ficou queimada, vai entrar em histeria. E a outra pessoa vai levar esta notícia com calma e vai começar a procurar as maneiras de sair desta situação. Ou seja, a reação do ser humano sobre o negativo acontecido depende do caráter da pessoa e qualidades interiores dela, qualidades da alma. No entanto, todas as pessoas precisam de aprender a se relacionar adequadamente para os ensaios, dificuldades e atribulações da vida. Aconteça o que acontecer, o ser humano deve lembrar que, primeiro, o negativo, seja ele qual for, e os sofrimentos serão temporários. Nunca deve desesperar, porque sempre atrás da faixa preta vem a branca. Os superiores tentam, depois da desgraça, recompensar a pessoa por aqueles suplícios que ele teve de suportar. Por isso, a regra seguinte é: segundo, espere obrigatoriamente quando o negativo passar. Terceiro, os golpes do destino é necessário de suportar, não tanto calmamente como firmemente. Isso significa que você não deve entrar em histeria ou ficar agressivo com o ofensor. É necessário compreender a situação e entender qual o proveito pode tirar desta situação. Por exemplo, se o seu inimigo colocou um botão na sua cadeira e você sentou-se sobre ele e, sentindo a dor, nenhum músculo mostrou exteriormente a sua dor, quem venceu é você. Ele queria rir de você, vendo sua dor e irritação, mas você não lhe deu nenhuma razão, e vendo isto, ele é que ficou com disposição estragada. Ou seja, seu inimigo queria estragar o seu humor, mas você conseguiu virar a situação de tal maneira que a quem ficou com mau humor foi ele, e para isso chegava apenas firmemente suportar esta prova. Quarto, o negativo, qualquer bem neutralizado pelos processos da criação. Qualquer hobby sempre acalma e cura a alma. Tomemos um exemplo. Suponhamos alguém estragou o humor à pessoa e esta pessoa começa a sofrer. Mas em vez de apagar pelo vinho a dor da alma, é possível escrever a poesia, desenhar imagens, compor a música. É necessário ocupar-se pela criatividade. A atividade criadora ajuda a neutralizar as emoções negativas e transformá-las em positivas. Todas as obras mais belas foram criadas por pessoas em momentos dos sofrimentos. A alma do poeta que sofre cria bela poesia e do compositor a música maravilhosa. Se você estão provocados pelas pessoas do sistema negativo, humilham-vos, aterrorizam-vos, ofendem, gritam, você não deve responder aos ataques deles. Destes ataques deve evitar e responder tranquilidade. Por exemplo, o chefe que pertence ao sistema negativo injustamente acusa-lhe de algumas coisas e ataca-o agressivamente. Você tranquilamente leva tudo isto sem dizer uma palavra e, portanto, fecha-se dele. Não se envolve na troca das energias que ele quer obrigar. E se a reação não ocorre, então você não recebe do chefe um golpe energético que rompe seu invólucro súbtil. Sexto, os sofrimentos severos e a dor da alma deve pagar com o próprio trabalho.
Quando você está realmente péssimo, é preciso completamente ocupar-se de trabalho. O trabalho distrai dos problemas, permite esquecer-se e ao mesmo tempo acumula qualidade excelente de diligência. E aqui não importa que tipo de trabalho fazer. Fazer limpeza, fazer calculação da construção do ponte, começar a fazer obras da casa, importa apenas completamente a mergulhar com cabeça ao trabalho. O trabalho, este é o melhor e mais poderoso curador da alma. 7. A pessoa que sofre, muitas vezes, ajuda a atenção e o consolo das outras pessoas. Portanto, as pessoas circundantes não devem ficar indiferentes a tal pessoa e devem ajudá-la a sair dessa negatividade. 8. Durante o período de catástrofes e desastres, perdendo tudo e todos, é melhor para suportar os golpes do destino e seu karma, ajudando abnegadamente os outros. Quando a pessoa preocupa-se e cuida de alguém, ela esquece da sua própria dor e a percepção de que alguém precisa dela, e ela é capaz de ajudar alguém e curar as próprias feridas melhor do que qualquer médico. Simultaneamente, através de ajuda aos outros, a pessoa corrige o seu karma e acumula as belas qualidades da alma. 9. Cada pessoa positiva deve lembrar que, em qualquer situação, Deus lhe dá o direito de escolha. Portanto, cada situação deve ser bem compreendida e pensada cuidadosamente sobre como sair dela com dignidade, de tal forma que seja agradável a Deus. Assim a pessoa inteiramente pode aprender a gerir os seus sofrimentos e mudar o seu destino para melhor. Aqui respondemos mais numa pergunta. Um leitor perguntou: como entender uma frase da Bíblia? A quem eu amo, aquele castigo. Referimos ao facto de que mais fácil para nós entender. Quando os pais que amam seus filhos castigam-no por algumas ações indesejadas, isto não significa que eles não gostam dele. Cada pai ama seu filho e quer que o seu comportamento corresponda às normas humanas geralmente aceitas. Portanto, sua punição não é o desejo causá-lo a dor, mas o desejo dirigi-lo pelo caminho certo, ensiná-lo a comportar-se com dignidade na sociedade e a família. Os pais querem que o filho ou a filha saibam prever as consequências das suas ações e, executando as normas sociais de comportamento, consigam acostumar-se nessa sociedade e existir nele normalmente. Da mesma forma, Deus ama o homem como a sua criação e deseja ver seus filhos não felizes, estúpidos, mas membros altamente desenvolvidos, altamente espirituais do seu mundo. Portanto, ele obriga a passar as almas por sofrimentos, dificuldades e provações. O ser humano pode revelar-se apenas em situações difíceis. Eles revelam seus vícios e suas virtudes. No entanto, as deficiências na pessoa revelam-se para eliminá-las e transformá-las em vantagens. Todas as almas na Terra começam sua evolução passando pelos vícios e pecados. Mas um dia elas vão subir até às alturas dos mundos divinos e tornar-se em seres altamente espirituais e supermentais. E para realizar esta transformação de patinho feio em belo cisne, Deus manda ao ser humano as dificuldades, as provações e as punições, quando aquele não entende para onde, na qual direção ele deve seguir. Para Deus é importante que a pessoa fique altamente consciente e aprenda a compreender a dor dos outros, comisserar-se às pessoas. Na Terra não existe nenhuma pessoa que tenha alto nível de consciência que apareceu por si só. A pessoa adquire-a, lutando com dificuldades e adversidades. Apenas sofrendo próprio, o ser humano aprendeu a comisserar-se aos outros. Portanto, todas as almas que estão a se aperfeiçoar em bondade passam por sofrimentos. Mas se passando pelos sofrimentos, a alma consegue adquirir as qualidades indesejáveis ao Deus, vingança, maldade, desonestidade, ganância, etc., então tal alma ficará transferida para o sistema negativo. As dificuldades, as provações e punições
ajudam as almas a ganhar as experiências, habilidades da vida e ainda contribui à multiplicação da bagagem espiritual. Além disso, os sofrimentos dividem-se qualitativamente as almas. Como entender isto? Algumas almas, passando através dos sofrimentos, começam a compaixar as outras almas, ajudá-las, mas as outras, pelo contrário, começam a odiar quem as rodeiam e vingá-las por seus sofrimentos. E assim acontece a divisão das almas por positivas e negativas. Cada dificuldade, isto é uma espécie de tarefas que a pessoa deve resolver na sua vida. Quanto mais difícil é a tarefa, a pessoa vai dominar, mais experiência vai adquirir. Portanto, vai ficar mais aperfeiçoada e mais rápido vai para a hierarquia de Deus, de modo que tudo é ligado com o desenvolvimento da alma.